Sejam bem-vindos a mais um Espaço Opinião. Começamos com educação. Esta terça-feira começou a greve de 4 dias que os professores vão concretizar de forma faseada pelo território nacional. Ainda na educação, analisamos os dados que nos dão conta que a criminalidade aumentou nas escolas de Lisboa, 10% em 2017. Ainda um relatório sobre a ferrovia em Portugal. Vemos ainda os municípios com melhor desempenho económico e fechamos com justiça. A maioria dos candidatos à liderança dos juízes não se revê no Pacto para a Justiça. São então estes os temas que estarão em análise hoje e comigo tenho Albino Almeida. Albino Almeida, obrigada desde já pela sua presença. Começamos precisamente então com a greve dos professores que teve início hoje. Bem, nós estamos aqui perante uma circunstância que tem que ver com não estar a ser dita toda a verdade da parte do Ministério e da parte dos sindicatos. Da parte do Ministério não está a ser dito, pelo menos em público, embora isso em privado seja conhecido, que nós dentro de 3 anos teremos no topo da carreira 20 mil professores, que para quem não sabe lá em casa estarão acima de 3 mil euros mensais de vencimento. E nessa altura, exceto os professores do primeiro ciclo, porque são de monodocência, portanto é o professor da turma, os outros estarão a dar 7 horas de aulas por semana. É disto que estamos a falar. Eu sou alérgico à palavra reformas, mas penso que lá em casa todos perceberão que tem que haver uma transformação nestas carreiras à luz da realidade que o país vive agora. De que forma é que considera que terá que haver essa transformação nas carreiras? O que é que correu mal até agora? O que correu mal até agora foi que se empurrou com a barriga para a frente. Quer dizer, o relógio parou há 10 anos, mais ou menos, quando se congelaram as carreiras, todos nos recordamos, do famoso ano em que houve um aumento de 3,5% para a função pública e depois tudo foi congelado. E de facto, eu percebo que individualmente visto, quem está a ganhar menos 300 euros por mês há 4, 5, 6 ou 7 anos, ou 600 euros mais ou menos ao mesmo tempo, que são os dois patamares mais altos da carreira, sintam uma expectativa frustrada. A questão é saber se o país tem condições de pagar o valor que essas pessoas automaticamente ficarão a receber, quando, de há 10 anos para cá, a idade da reforma subiu quase 2 anos. Quer dizer que as pessoas antigamente chegavam ao topo da carreira com 4 impulsos de 4 anos e 3 impulsos de 2 anos, portanto ao fim de 21 anos, mas agora chegam ao fim de 39. O que quer dizer que estes vencimentos desta grandeza, de topo de carreira, vão permanecer 10 anos, pelo menos, para essas pessoas. Isto tem que ser olhado com muita atenção, porque implica uma transformação no modelo. E, desse ponto de vista, como as pessoas vão ter que prescindir daquilo que eram as suas expectativas, devem fazê-lo de uma forma consciente, ou seja, nós neste momento estamos a falar de aumentar automaticamente pessoas num valor acima do salário mínimo nacional. É disto que estamos a falar. O salário mínimo nacional só chegará aos 600 euros para o ano e nós estamos a falar de dar às pessoas exatamente um salário mínimo nacional em cima do que já ganham e que corresponderá sensivelmente a 4,5 salários mínimos nacionais neste momento. Portanto, é difícil. Eu percebo que estamos a falar de muito dinheiro no bolso das pessoas que estão abrangidas, mas a verdade é que já temos o que é o pior dos dois mundos, já o temos. Os professores permanecem muito tempo na carreira, por um lado, cortando qualquer hipótese dos professores novos entrarem. E os professores novos entram com 1.060 euros. Portanto, está a ver a minha amiga Helena que estamos a falar de uma despesa muito grande do Estado que tem que ser naturalmente revista e não há volta a dar, não há que dourar a pílula, porque este é um elefante na sala que nós temos, ou seja, nas questões educativas... Porquê é que lhe chamam um elefante na sala? Porque incomoda tudo, quer dizer, enquanto não for gerido, o elefante parte tudo à volta, porque bem vê, parte a nova carreira aos professores novos, porque os mais velhos estão lá e vão estar até ao fim. Faz uma discrepância salarial brutal entre quem chega ao fim da carreira e quem nunca mais vai lá chegar, porque quem começa agora não chegará sequer ao fim da carreira, a esse patamar, e, portanto, há que olhar para isto com o espírito de verdadeiro consenso nacional. E eu creio que mais tarde ou mais cedo este problema será revisitado no modelo que já aqui falei várias vezes, que é o modelo sueco.
Portugal tem que definir o máximo de pensão que é possível almejar, independentemente da carreira, considerando a carreira contributiva, mas independente do valor que essa carreira promoveu. Eu dou-lhe um exemplo: quem desconte, por exemplo, em salários destes 1.000 euros para a Segurança Social, em cada 3 meses de reforma vai reaver, em cada mês de reforma vai reaver descontos de 3 meses. É fácil de perceber, não é? Que os descontos que fez são inferiores àquilo que vai receber. E esse é um problema que importa ser olhado de frente, ser consensualizado e ser feito como na Suécia. Ser dito que quem está na carreira há 1 ano, com certeza, quem está há 2 ou 3 terá diferenças, quem está há 4 ou 5 mais diferenças, quem está há 10 também, de maneira a que o modelo possa progredir sem criar condições de insustentabilidade, que é o que está em cima da mesa. E, portanto, a parte em que ninguém está a dizer a verdade é o governo que vai negando, porque com o crescimento económico as receitas fiscais vão subindo e parece que chegam para tudo, mas já não chegam. Não é? E os sindicatos que têm consciência de que isto é assim, mas fazem a sua parte lutando sempre pelo melhor para os seus associados. E é precisamente o facto de aqui o Governo e também os sindicatos não chegarem a acordo, e ontem ainda se mantinha a expectativa se de facto iria haver aqui ou não um acordo entre o Governo e os sindicatos, que levou a que os professores avançassem hoje com esta greve. Isto porque o Governo quer contabilizar apenas cerca de 2 anos e 10 meses de tempo de serviço, dos 9, 4 meses e 2 dias que os professores reclamam. Pelas razões que eu indiquei. São estes os motivos que levaram então que os professores a falta de chegarem a um acordo com o Governo. Exatamente, como eu disse no início, se contarem os 9 anos que estão em causa, uma data de professores, 20 e tal mil professores, ficam já no topo da carreira, onde se manterão até à idade da reforma, com a redução do horário a que têm direito. É preciso olhar o que é possível fazer, mas continua a apontar para o exemplo sueco dos anos 90. Limitar a pensão máxima no Estado, a pensão de dignidade, e passa por um modelo de adequação que tem que ser olhado com muita atenção. Isto, de facto, é uma greve convocada pelas 10 estruturas sindicais de professores. Pois, é o que eu digo. Os sindicatos farão a sua parte, o Governo vai fazer por nós todos e também pelos professores. São 4 dias de greve, Albino Almeida. Mas eu digo que 4 dias de greve de professores nós já sabemos o que dá. Curiosamente, o que é interessante é que vão estar muitas pessoas a fazer greve para uma carreira que não será deles, porque já não é para os outros, não é? Os outros estão a fazer pela carreira que já que deitariam mão agora com a contagem dos 9 anos. Mas os que estão a fazer greve estarão a lutar por uma carreira que não sabem muito bem o que é. Portanto, eu diria, não espero grande adesão a estas greves por esta razão. Basta haver um bom esclarecimento para que as pessoas percebam o que é que está aqui em jogo. E não se esqueçam que os jovens professores estão a trabalhar nas AECs em muitas autarquias e não têm nenhuma perspectiva de carreira de coisa nenhuma. Portanto, é preciso pensar nisto, porque a classe precisa ser renovada, precisa de novos professores e assim, da maneira que isto está... De que forma se renova esta classe de professores? Olha, eventualmente, como eu digo, criando um modelo que permitisse estabelecer uma idade para os professores de exceção, em contrapartida de uma reforma menos volumosa do ponto de vista financeiro. Muito bem, mantemos-nos ainda na educação e vemos agora então os dados que nos foram apresentados hoje, que são apresentados então hoje. A criminalidade nas escolas de Lisboa aumentou 10% no último ano letivo. É uma notícia então avançada esta terça-feira pelo Diário de Notícias. Como é que podemos analisar estes dados? Que contrariam, aliás, a tendência a nível nacional, em que houve uma descida de 10%. Bom, sabemos-lo bem, as cidades capitais têm uma pressão muito grande, têm pessoas que demandam as cidades pensando que ali está o Eldorado, não está. Há, portanto, na cidade de Lisboa, como ainda há dias vimos, comunidades muito variadas de crianças, oriundas até de vários países, de várias famílias, e, portanto, eu sempre disse aqui também que a violência, lembra-me sempre o poema do Brecht, dos rios se dizem que são violentos, mas nada se diz das margens que os comprimem. Provavelmente, em Lisboa, há condições de desigualdade, de pobreza, de problemas sociais que justificam este aumento, que eu não sei exatamente em número de casos do que é que estamos a falar, também era importante perceber, porque 10% de 2 casos... 10% de 10 casos é um caso mais. Quer dizer, e por isso, como eu não sei do que é que estamos a falar, direi que, porque contraria a lógica nacional, dá um só sinal.
existem problemas nas escolas de Lisboa que provavelmente não têm, digamos, paralelo nas outras localidades do país, e vale a pena olhar para as causas, uma vez que preciso aí refletir sobre, nas causas, sobre as escolas em Lisboa. Exatamente, ver em concreto do que estamos a falar. Aumento. Exato, ver em concreto o que estamos a falar e depois perceber quais são objetivamente as causas disso. Ainda há pouco tempo fomos surpreendidos com uma birra que ciganos levaram para dentro de uma escola, uma birra que vinha de fora, e foi, aliás, um ato de violência cometido já dentro da escola, mas em bom rigor aumenta a estatística, lá está, em Lisboa, porque é na zona de Lisboa, Caldas da Rainha, se bem me recordo, mas na realidade não se trata de um caso de violência escolar, trata-se de um caso de violência que vem para dentro da escola, importado da própria comunidade. Serão casos pontuais também? Casos pontuais também, mas como eu digo, quanto menos forem em termos nacionais, mais os casos isolados ganham relevância. Parece-me ser o caso. Em termos nacionais, como é que temos que olhar para estes números referentes a 2017? Eu diria que o objetivo tem que ser violência zero. Não pode haver tolerância a qualquer tipo de violência. E nós sabemos que a violência tem uma parte visível, que é aquela que nos enche os telejornais, mas há muita violência que nós designávamos no meu tempo por bullying, não é? Que é uma violência muito mais permanente, muito menos visível, mas nem por isso menos danosa. E, portanto, eu diria que precisamos de ver o conjunto. No entanto, parece-me evidente que as escolas, cada vez mais, e esta flexibilização curricular de cada escola, procurar encontrar caminhos para que os alunos conheçam o que é curricularmente estabelecido ou prescrito de formas diferenciadas conforme a escola, o meio e a comunidade em que se encontram, vai certamente encontrar motivação suficiente para que as escolas sejam cada vez mais lugares de aprendizagem e não lugares de conflito. Muito bem, passamos agora então para o nosso próximo tema. Em Portugal, mais de metade das linhas de comboio está em mau estado. Albino Almeida, de facto temos que olhar para a ferrovia com outros olhos do que aqueles que têm olhado até agora. Vamos lá ver. Consequências desta mais de metade das linhas de comboio em mau estado? Eu gostava de lembrar que o país de vez em quando me surpreende. Este é um estudo do IP e, portanto, é um estudo fidedigno, mas não deixa de ser curioso que nós nos olhamos muitas vezes para o caminho de ferro como uma matéria que não diz muito respeito aos cidadãos, exceto os que vivem nas coroas urbanas do Porto e de Lisboa. E, de alguma maneira, em Coimbra. Sabe que em Coimbra há um metro prometido há não sei quantos anos, que nunca mais deixa de ser sequer 1 milímetro. E, portanto, eu diria que, como por encanto, toda a gente descobriu que a ponte do Tejo, afinal, há 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 anos, precisa de obras, a ferrovia precisa de obras, e eu da ponte sobre o Tejo acho que é escandaloso, porque tem lá uma empresa privada que fica com a parte boa, que é as portagens, mas pelos vistos não fica com a manutenção, que é aquilo que neste momento nos custará a todos 20 milhões de euros, continuando as portagens aqui, principalmente no bolso da empresa que explora o tabuleiro da ponte. É de facto bizarro, para não lhe chamar outra coisa. E é evidente que a manutenção é o mais complicado das obras públicas. Nós temos dito, eu já o disse aqui várias vezes, que muitas vezes as autarquias são criticadas por terem muita despesa corrente, em vez de despesa de investimento. E as pessoas não percebem que por cada 1 euro de investimento nós estamos a gerar a prazo 2, 3 ou 4 euros de manutenção todos os anos, que são justamente as despesas ditas de funcionamento. São as despesas que permitem manter bom aquilo que são as despesas de capital. Quando uma Câmara investe num equipamento, tem que pensar na sua manutenção. Ora, as linhas do caminho de ferro certamente não ficaram más agora em janeiro. São fenómenos complicados e eu acho que nós devemos, por exemplo, quando nós herdamos a ponte Dona Maria, nós e a Câmara do Porto, a questão que se colocou desde logo foi quem faz a manutenção da ponte. Essa é uma história que está a fazer o seu caminho. As duas autarquias entendem que da sua verba própria, daquilo que nós pagamos na derrama e nos impostos locais, não há dinheiro para fazer a manutenção da ponte, mas ela está lá há mais de 100 anos.
E, portanto, neste momento, essa negociação implica que as câmaras que a assumem têm que ter a garantia de receita do seu atual proprietário, que é o Estado, que são as infraestruturas de Portugal, para manter estes equipamentos em bom funcionamento. E essa é uma matéria na qual o país vai continuar a dividir-se, porque é mais fácil dizer que o Estado não faz obras porque parece que o Estado é uma entidade que nos é externa, vai ser mais difícil as câmaras não fazerem obras porque é uma entidade que está mais próxima dos cidadãos, para manter os equipamentos, como aconteceu na Ponte Dona Maria. Agora, há aqui um fator importante. Ontem a Refer fez uma greve, os funcionários da Refer, alegando que a Refer tem milhões de lucros e que não lhes paga salários há não sei quantos anos, de acordo com o crescimento que a empresa vai tendo. Pois bem, que eu saiba... Há uma contradição, Albino Há uma Almeida. contradição. Eu acho que as empresas não podem ter a teoria do Dr. Salazar, que tentava juntar o dinheiro todo antes de fazer obras. O que aconteceu foi que ao fim de 40 anos ele não só não tinha o dinheiro todo, como o país estava imensamente atrasado. Portanto, eu diria que nós vamos ter que olhar para as empresas como a Refer e outras e pedir-lhes que o lucro não é o seu objetivo. O seu objetivo é a prestação do serviço público e, desse ponto de vista, devem ser exemplares. Temos assistido a alguns descarrilamentos nos últimos tempos. De facto, são consequências disto que estamos aqui a falar e a debater, o facto de a maioria das linhas estar em mau estado. É preciso modernizar as linhas. O último, que eu saiba, foi uma derrocada de um talude. Ora, também as derrocadas dos taludes são competência, aliás, como está a acontecer com os incêndios e com a limpeza das matas, são competência das autarquias. O problema é sempre o mesmo. É que cada vez, aliás, eu já disse aqui, mantenho, os presidentes das câmaras onde houve incêndios são todos arguídos, porque a responsabilidade era deles. A responsabilidade primeira política era deles. Não era da ministra, nem do ministro, não, era deles mesmo. Por isso, também nesta matéria, aquilo que o país precisa de fazer é uma descentralização coerente, em que tem que mandar de Lisboa para as localidades todos os recursos que existem em Lisboa, por exemplo, para todas as linhas do país, e eu não tenho dúvidas que as autarquias vão ter que pôr algum dinheiro dos seus munícipes para melhorar, pelo menos nas suas áreas de influência, os equipamentos estruturantes que nelas passem. É um trabalho que terá que ser feito. Com certeza que sim. Muito bem. Albino Almeida, falamos agora dos municípios com melhor desempenho económico, Lisboa, Porto e Cascais. Bem, eu diria que o desempenho económico das cidades é muito tributário do aumento do turismo e do que isto induz. Por isso, espero bem que haja inteligência na gestão dos fluxos de turismo, de maneira a que isto não se transforme numa galinha dos ovos de ouro que, à mínima tentação, pode ser aniquilada. Como é que Gaia vê que este ano, de facto, Vila Nova de Gaia faz parte também deste ranking? Pela mesma razão que lhe digo, ou seja, no top 10. Nós temos visto crescer muito na nossa autarquia os projetos de investimento. Não queria falar de nomes, mas estou a pensar no muito próximo do centro de Gaia, que está ligado a uma lógica do vinho do Porto, que vai criar um magnífico hotel, um magnífico espaço bem perto do Centro Histórico de Gaia. Temos projetado um centro de congressos e um centro cultural para Gaia, num espaço que estará entre a Câmara Municipal e justamente a Estação das Devesas. Por isso, o que existe e o que está anunciado faz-me ter a certeza que nos próximos anos continuaremos a assistir a um crescimento económico, porque isto depois traz outras coisas agarradas. Traz não só os turistas, mas traz também toda uma pleiade de serviços que os turistas apreciam ter quando estão deslocalizados. E por isso, como não queremos o turismo de city break, mas um turismo de 3, 4, 5 ou 6 dias, irá continuar a acontecer no Porto, em Lisboa, em Sintra, este fenómeno, que aliás já permite as famosas taxas turísticas, não é? Que de facto também estão em vigor a partir de agora no Porto. Que de facto estão em vigor por causa da pegada que o uso dos equipamentos também se ressente disso, não é? Ainda ontem a Torre de Belém esteve fechada, porque tem vindo a aumentar o número de visitantes, pondo em risco a própria estrutura, não é? A agravar pelas condições do tempo do Tejo também. Como é que vem também em Gaia esta taxa turística aplicada agora? Bem, nós vamos aplicá-la também.
Por isso já foi aprovada pela Assembleia Municipal, será agora definida, o princípio foi aprovado na Assembleia Municipal, será agora definido com rigor o valor da taxa em si mesma e será completamente, lá está, revertida, e eu acho que conheço suficientemente a Câmara de Gaia para poder garanti-lo aqui, mas as taxas devem servir para termos impecáveis os equipamentos que os turistas usam quando cá chegam. Não é possível ter museus fechados, partes de museus fechadas, bibliotecas que não têm dinheiro para o bibliotecário e que as pessoas vêm melhorar as infraestruturas para receber melhorar as turistas. infraestruturas para receber turistas e com isso evitar o city break, que é aquele turista que vem para passar 2 dias e vai embora, mas aquele que permanece 2, 3, 4, 5 dias aqui entre nós. É um modelo diferente daquele que se aplica em Lisboa. Completamente diferente do que se aplica em Lisboa e eu espero bem que vá por aí. Muito bem. Passamos agora então para o nosso último tema. E neste último tema falamos de justiça. A maioria dos candidatos à liderança dos juízes não se revê no Pacto para a Justiça. Começamos por falar, de facto, neste Pacto para a Justiça. Exatamente. O que é que engloba, o que é em concreto? Ora bem, o Pacto para a Justiça consensualizou 80 medidas para que o governo atual e outros que se lhe sigam possam implementar. 80 medidas é muita medida. Quem conhece a administração pública sabe que estamos perante muitas medidas. Mas beneficiam, e deixe-me só fazer-lhe esta pergunta antes de prosseguir, beneficiam estas 80 medidas quem vive no interior do país? vamos lá ver. Quem se sentou à volta destas 80 medidas e as consensualizou, também lá estavam os juízes, que eu me lembro. Foram, aliás, fazer o papel sempre agradável e simpático de se apresentar ao Sr. Presidente da República também como apoiantes das medidas. Portanto, é para mim da maior estranheza, talvez para consumo eleitoral, para consumo interno, que seja usada um locus de reforma que se alcançou para reformar a justiça, para transformar, eu detesto, como disse, vou usar a expressão transformar em vez de reforma, para transformar a justiça. É estranho que as pessoas, 1 mês ou 2 meses depois de terem estado de acordo, agora digam que não se revêem. Um acordo não implica que todos estejamos de acordo em relação a tudo, mas aquilo em que dizemos estar de acordo tem que ser honrado. Com todo o respeito que me merece e que merece aos portugueses a classe dos juízes, mal vai uma classe que, para efeitos de luta eleitoral para o sindicato, pode dizer aquilo que eu, à prova de melhor, ou me explicam melhor, ou eu considerarei de um oportunismo e uma verdadeira barbaridade em matéria daquilo que todos os dias as pessoas acham que o país deve procurar encontrar as melhores soluções para os problemas que tem. Juntou-se toda a área da justiça, todos os operadores de justiça, propõem 80 medidas, das quais agora aqueles que é suposto aplicá-las, que não estão acima da lei, são os que fazem com que a lei seja cumprida, estejam agora em desacordo com o que assinaram. Eu fiquei com muito má impressão disto, sinceramente, e ou levo à conta de oportuna campanha eleitoral para ver quem é que chega à liderança dos juízes, ou então tenho que pensar que no meu país exemplos destes indiciam que nós seremos um país em que continuaremos a lamuriar-nos das nossas próprias incapacidades. Lamento que a tal coisa tenha saído, digamos, de juízes. Quais são, entre estas 80 medidas, aquelas que o Albino Almeida destacaria? Em primeiro lugar, deixe-me dizer-lhe o seguinte, a justiça está cara hoje. A justiça hoje está cara. E, portanto, qualquer ação custa, pelo barato, 100 euros. A quem quiser ir a um tribunal tem que pensar em 100 euros. Quando o salário mínimo é de 500, percebemos que a justiça está cara e inacessível. E várias medidas ali estão previstas que tornam a justiça mais acessível. E é isso que ela tem que ser. Também mais acessível ao interior, porque começou por me perguntar isso. Exatamente, perguntei-lhe se de facto beneficiava quem vive no interior. E uma das matérias que me parece de bom senso é fazer com que os magistrados possam ter uma agenda que lhes permita estar em mais do que uma comarca, não é? Eu não sei se agora se chama assim com a reforma da ex-ministra Teixeira da Cruz, mas permitam que seja o juiz a permitir a justiça nas localidades, deslocando-se lá, do que estarmos a criar elefantes brancos, que depois temos dificuldade em manter, desde as obras até ao pessoal. Se for hoje ao Tribunal de Gaia, ao 6º andar, vai temer para que uma parte substancial
do edifício caia. O edifício terá 20 anos. É preciso mantê-lo. A Câmara já lá fez várias obras. É preciso, portanto, perceber que nós temos que ter edificado digno para receber julgamentos, mas mais do que o edificado, porque antigamente havia as pedras de audiência onde os homens bons faziam justiça, existe uma em Gaia, que era uma simples mesa, onde os homens bons lhes eram expostos os problemas da comunidade e decidiam sobre a melhor solução para eles. Eu continuo a pensar que é muito importante ter a justiça bem acomodada, os agentes da justiça, mas mais do que isso, uma justiça de proximidade. E uma das reformas que vi fazer foi, de facto, a itinerância dos juízes por várias comarcas para garantir efetivamente o acesso à justiça. Ficamos então com essa nota de Albino Almeida, uma justiça de proximidade a fechar então e mais acessível, e mais acessível. Este espaço de opinião. Hoje, Albino Almeida, voltamos a ver-nos na próxima semana. Boa semana. Até lá, obrigado. Foram estes os temas em análise hoje no Espaço Opinião, que contou com Albino Almeida. Eu regresso amanhã.